O Kremlin diz que a Rússia não precisa de outra mobilização. A mobilização, planos para mobilizar, mobilização de reservistas para lutar na Ucrânia. Putin está se aproximando da decisão que evitou por 4 anos, uma mobilização em massa. Corre o boato de que o Kremlin, para fechar a lacuna de mão de obra na frente, planeja enviar mais 500 mil de russos para a guerra neste outono. E nem é preciso dizer o enorme risco político que isso representa para Putin. Da última vez que ele tentou, a fúria desencadeada o manteve afastado dessa política por 4 anos inteiros. Mas hoje estamos colocando na mesa um perigo muito mais insidioso que ninguém está falando. O perigo é enfrentado não por aqueles enviados para a frente, mas por aqueles que ficam para trás. Em outras palavras, o que acontece com os cerca de 75 milhões de trabalhadores da Rússia? A razão é que o pilar invisível que sustentou esta guerra todo esse tempo foram precisamente esses trabalhadores. E se esse pilar desabar, Putin pode enfrentar algo muito mais perigoso do que perdas na frente de batalha. Uma classe trabalhadora virando as costas para ele em seu próprio quintal, em suas próprias fábricas. Então, neste vídeo, vamos percorrer passo a passo como essa mobilização poderia colapsar a força de trabalho e a produção doméstica da Rússia, como isso repercutiria na guerra e como Putin ficaria encurralado se a produção doméstica secasse. Antes de começarmos, um pequeno pedido. Análises independentes de guerra e economia como esta são suprimidas pelo algoritmo. Inscrever-se, curtir e deixar um comentário ajuda este vídeo a alcançar as pessoas que se importariam com ele. Agora vamos começar com o motivo pelo qual essa mobilização está à porta. Primeiro, uma coisa precisa ficar clara. Esta mobilização ainda não é uma decisão definitiva, mas os sinais apontam cada vez mais na mesma direção. De acordo com o chefe do órgão de contra-desinformação da Ucrânia, a Rússia está preparando uma mobilização de cerca de 500 mil de pessoas neste outono. Até mesmo o detalhe do plano revela o quão apressado ele é. Alguns dos convocados serão enviados para a Frente Leste dentro de 2 semanas para preencher as lacunas lá. Outros serão treinados por cerca de 1 mês para uma nova ofensiva. Então, por que agora? A razão é que o sistema de recrutamento voluntário da Rússia está agora ofegante. Eles não atingiram a meta de contratos estabelecida para este ano. Contra uma meta de 204.500, apenas cerca de 195 mil contratos puderam ser assinados e as perdas no mesmo período excederam até esse número. O exército, em outras palavras, está sangrando mais rápido do que pode substituir. E não se trata apenas de preencher lacunas na frente. O verdadeiro cálculo do Kremlin é preparar uma nova onda ofensiva para este outono e inverno, significando, além de manter a linha atual, reunir força de trabalho suficiente para abrir uma nova frente. O fracasso do sistema de voluntariado em atingir essa meta é exatamente o que está tornando a mobilização uma opção cada vez mais inevitável para o Kremlin. E a prova mais evidente dessa deficiência está sendo vista nas ruas. A Rússia está ampliando gradualmente suas operações de recrutamento forçado. Equipes móveis estão detendo homens nas ruas e pressionando-os a assinar um contrato militar. Esta prática, que começou em Penza, espalhou-se para regiões vizinhas e até para as profundezas da Sibéria. O que você está fazendo? O que está acontecendo? Estamos levando você para o escritório do comandante? É isso? A escolha do momento também não é coincidência. Espera-se que esta onda de mobilização seja programada para logo após as eleições da Duma no início de outubro. A razão é que o Kremlin não consegue suportar o custo político de tomar uma decisão tão impopular antes das urnas. Mas o que vai colapsar quando essa mobilização for declarada não é apenas o equilíbrio na frente. A verdadeira fratura ocorrerá no já debilitado mercado de trabalho da Rússia. A razão é que o mercado de trabalho da Rússia, no 4º ano da guerra, está passando por um dos períodos mais apertados de sua história. Segundo dados oficiais, a força de trabalho total do país é de cerca de 76,5 milhões de pessoas, e a taxa de desemprego está na faixa de 2%, praticamente quase inexistente. À primeira vista, isso pode parecer um sinal de uma economia saudável, mas na realidade é o oposto. É o sinal de uma força de trabalho esgotada até a última gota. A razão é que os empregadores já estão enfrentando uma escassez de mão de obra que varia entre 1,5 milhão e 2,5 milhões. Só a indústria de defesa está procurando de 400 a 500 mil trabalhadores qualificados. O resumo mais claro deste quadro veio do próprio chefe do Banco Central do país. A Rússia moderna nunca viu uma escassez de mão de obra tão aguda. Para entender por que a situação é tão crítica, é preciso ver que essa escassez tem mais de uma causa. Por um lado, o recrutamento que ocorre desde o início da guerra retirou milhões de homens do mercado. Por outro, a indústria de guerra absorveu os trabalhadores restantes como uma esponja.
O número de empresas neste setor quase triplicou desde que a guerra começou. E então há aqueles generosos contratos militares alimentando a competição salarial, e a parte mais crítica dessa escassez é onde ela está concentrada. A razão é que a mobilização visa principalmente a força de trabalho masculina, e precisamente por essa razão, o golpe mais pesado recairá sobre setores dominados por homens, manufatura, logística, energia, mineração. Preencher essas lacunas é quase impossível. Como a participação das mulheres na força de trabalho já é alta na Rússia, não há reserva extra para recorrer. A única opção restante é trazer mais jovens e aposentados, mas isso reduz a produtividade, já que trabalhadores inexperientes ou cansados desaceleram a produção em vez de acelerá-la. É precisamente por causa desse equilíbrio frágil que uma nova mobilização de 500 mil tornaria esse cenário exponencialmente pior. Então, como exatamente? A resposta começa de um lugar que é exatamente o oposto do que você esperaria inicialmente. A primeira linha de raciocínio é simples. A mobilização aperta ainda mais a força de trabalho, e à medida que os trabalhadores se tornam escassos, os salários aumentam. Isto é uma questão básica de oferta e demanda. Quando menos pessoas estão disponíveis para fazer os mesmos trabalhos, os empregadores têm que aumentar os salários tanto para preencher as vagas quanto para manter seus trabalhadores atuais de serem atraídos por outros. A história já viu essa história muitas vezes. Na Segunda Guerra Mundial, depois que milhões foram para a frente de batalha, os salários daqueles que ficaram para trás dispararam. Volta ainda mais no tempo até a Peste Negra, e a força de trabalho devastada deu aos trabalhadores sobreviventes um verdadeiro poder de negociação. Então, quão grande seria esse aumento? Aqui temos que olhar para os números. A mobilização não ficará limitada aos 500 mil homens indo para a frente. Assim como no passado, centenas de milhares mais deixarão o país para escapar do recrutamento. De fato, na mobilização parcial de 2022, contra 300 mil recrutados, entre 300 mil e 700 mil pessoas deixaram o país. Adicione a isso os trabalhadores de produção extra necessários para vestir e equipar os soldados mobilizados, e o quadro que emerge é este. Aproximadamente 1 a 1,5 milhão de pessoas serão retiradas do mercado de trabalho de uma só vez. Isso é cerca de 1,5% da força de trabalho de 75 milhões. Em uma economia normal, uma mudança de 1% no equilíbrio entre oferta e demanda aumenta os salários em cerca de 0,3% a 0,4%. Mas a Rússia agora não é um lugar normal. Em um ambiente onde o desemprego caiu para menos de 2% e as carências já são contadas em milhões, esse efeito pode quadruplicar, significando um aumento real de salários de 2% a 2,5%. E isso se somará aos salários que já vêm subindo cerca de 5% ao ano desde que a guerra começou. Para um trabalhador russo médio, este não é um valor trivial. A razão é que para alguém que ganha 50 mil dólares na América, $1.000 a mais não muda fundamentalmente sua vida. Mas para um trabalhador russo de baixa renda, mesmo esse pequeno aumento pode ser a diferença entre a família comer e alguém passar fome. É por isso que o trabalhador russo sente concretamente esse aumento salarial impulsionado pela guerra no dia a dia. E esse aumento não é uma teoria vazia. Desde que a guerra começou, os salários reais na Rússia subiram tanto que em apenas 2 anos o salário médio aumentou até 54%. Esta é a prova mais concreta de como a escassez de mão de obra eleva os salários, e a mobilização, na primeira fase, parece destinada a intensificar ainda mais essa pressão. De fato, segundo algumas estimativas, o efeito pode ser ainda maior. Se o efeito de aperto da mobilização na força de trabalho for o dobro do calculado, um aumento real de salário de cerca de 10%, então uma massa muito feliz de trabalhadores aparece de repente na Rússia. Nesse cenário, o Kremlin teria tanto preenchido a linha de frente quanto reforçado o apoio em casa. Então essa imagem é realmente tão simples quanto parece? Não é. Se a história terminasse aqui, não haveria problema para o Kremlin. Na verdade, uma oportunidade perfeita. Pagar um custo e tanto preencher a frente quanto agradar os trabalhadores em casa. Mas bem neste ponto, uma suposição oculta que sustenta toda essa teoria entra em jogo. E quando essa suposição desmorona, o quadro se inverte. A razão é que tudo descrito até agora se baseava em uma única suposição silenciosa, que os contratos militares continuariam a pressionar os salários para cima. No entanto, toda a lógica da mobilização é eliminar exatamente isso. Pensa desta forma, o verdadeiro propósito do Kremlin ao forçar 500 mil de soldados para a frente é evitar pagar-lhes salários de mercado.
Hoje, a Rússia assina mais de 30 mil contratos de voluntários por mês, mais de 300 mil por ano, e esses contratos envolvem somas inimagináveis. Os bônus de assinatura que a Rússia oferece para atrair voluntários podem exceder 4 vezes um salário anual médio. Algumas ofertas prometem pagamentos em dinheiro de até 80 mil dólares, e até mesmo perdão de dívidas chegando a 140 mil dólares. Dinheiro que um trabalhador russo não conseguiria ganhar em anos de trabalho na maioria das regiões, o exército coloca diante deles com uma única assinatura. É por isso que esses contratos formam um rival esmagador para todos os empregadores do país. Se um trabalhador pode se alistar no exército em vez de trabalhar em uma fábrica e ganhar muitas vezes mais, essa fábrica tem que aumentar o salário para mantê-lo. Em outras palavras, os altos salários que o exército paga elevam todo o mercado civil também. Agora, pense no que acontece quando a mobilização é declarada. O Kremlin não precisará mais comprar soldados a preço de mercado, vai levá-los à força. Assim, esses contratos generosos, no momento em que a ordem de mobilização for assinada, serão cortados completamente ou reduzidos o suficiente para perderem todo o significado. E com isso, a perna mais forte que empurrava a pressão salarial para cima colapsará da noite para o dia. É aqui que o golpe duplo começa. Por um lado, a escassez de mão de obra aumenta os salários, enquanto, por outro, esses contratos militares desaparecidos puxam os salários para baixo. E se esse segundo efeito superar o primeiro, o resultado é este. Milhões de trabalhadores russos de repente se encontram mais pobres. Esta não é uma flutuação econômica comum. A razão é que o que a maioria dos observadores de guerra não entende é isto. O Kremlin sustentou esta guerra até agora, em parte, graças ao russo médio se beneficiando materialmente dela. A guerra, em essência, funcionou como uma transferência maciça de dinheiro dos oligarcas russos para a classe trabalhadora russa. Graças aos pagamentos de defesa, bônus e benefícios familiares, a pobreza realmente recuou em muitas regiões pobres. E esse fluxo de dinheiro comprou um consentimento silencioso para a guerra. É exatamente esse fluxo que a mobilização de transferências corre o risco de cortar, e no pior momento possível, justamente quando a Ucrânia atinge o suprimento de gasolina da Rússia e a economia doméstica a todo vapor. O resultado? Os trabalhadores enviaram seus entes queridos para a linha de frente e perceberam que suas próprias carteiras estão ficando mais vazias. Aquela maioria silenciosa que consentiu com a guerra por anos começa a pagar a conta pela primeira vez, com suas vidas e suas carteiras. E o risco político reside exatamente aqui. E as primeiras faíscas dessa raiva já são visíveis. Recentemente, a luxuosa celebração de aniversário de um general sênior recém-nomeado em um restaurante de luxo em Moscou provocou grande fúria, mesmo em círculos pró-guerra. A razão é que, enquanto os russos comuns são constantemente pregados sobre uma guerra sagrada e sacrifício, a elite militar, desfrutando de restaurantes de luxo e encontros da alta sociedade, expôs um abismo crescente. Tanto que até mesmo comentaristas pró-guerra questionaram por que os comandantes celebram no luxo enquanto os soldados na linha de frente dependem de doações públicas para equipamentos básicos nas trincheiras. E é exatamente neste terreno frágil que a mobilização será declarada. Em um país onde o russo comum envia seu filho para a frente enquanto a elite vive uma vida intocada pela guerra. Este contraste tem o potencial de multiplicar a raiva que a mobilização criaria muitas vezes, mas essa dualidade nos salários é apenas uma camada da história. O verdadeiro golpe que a mobilização dará na produção doméstica é muito mais profundo e muito mais destrutivo. A razão é que o lado mais insidioso da mobilização é que ela escolhe quem vai para a frente por sorteio cego. Em economias, alguns empregos são interdependentes. A presença de um especialista aumenta a produtividade de outro. Imagine um engenheiro experiente. Quando ele sai, não apenas o seu próprio trabalho, mas a produtividade de toda a equipe que trabalha com ele cai. No sistema de contrato voluntário, os empregadores poderiam manter esse pessoal crítico com altos bônus. Mas na mobilização forçada, não há esse filtro. Cada trabalhador qualificado retirado aleatoriamente também erode a produtividade dos que ficam para trás. E à medida que a produção cai, os salários afundam ainda mais. É por isso que, de qualquer forma que a mobilização afete os salários, seu efeito na produtividade será certamente negativo, e isso se refletirá diretamente nas fábricas que alimentam a máquina de guerra da Rússia. Há também isso. Esses 500 mil soldados mobilizados precisam ser vestidos, armados e equipados. À primeira vista, isso é uma demanda extra para as fábricas de defesa, significando mais empregos. Mas aqui está a parte ruim. A razão é que as fábricas russas já estão operando a plena capacidade e o capital e as máquinas necessários para produzir mais não estão disponíveis.
Os números confirmam esse gargalo. A indústria de guerra da Rússia cresceu enormemente desde que a guerra começou. O número de empresas subiu de cerca de 1.400 para mais de 4.000, e essas fábricas hoje empregam aproximadamente 4.500.000 pessoas. No entanto, apesar desse crescimento, o setor ainda está à procura de centenas de milhares de trabalhadores qualificados e não consegue encontrá-los. Já esgotou sua reserva de mão de obra até o limite. O que isso significa é que tentar produzir mais com as máquinas existentes implica dividir o mesmo equipamento entre muito mais pessoas. Construir novas fábricas não é possível. A razão é que não há nem nova mão de obra, nem novas máquinas. Portanto, a maior parte da demanda extra só pode ser atendida pelo trabalho extra dos trabalhadores existentes. Os ganhos ficam com alguns milhares de trabalhadores em vez de se espalharem para as massas mais amplas. De fato, as consequências desse gargalo já são visíveis. A produção industrial da Rússia registrou uma queda acentuada recentemente. A produção de equipamentos militares, óptica e eletrônicos diminuiu mês após mês. E de acordo com especialistas, a principal causa é precisamente essa escassez de mão de obra e as altas taxas de juros. Então, mesmo antes de declarar a mobilização, as engrenagens da produção da Rússia já começaram a tropeçar e isso gera o ciclo vicioso mais perigoso. Se as fábricas não conseguem aumentar a produção, ou pior, se alguns de seus trabalhadores também vão para a frente de batalha, a produção cai. Quando a produção cai, os soldados enviados para a frente são empurrados para a batalha mal equipados, o que significa mais perdas, o que significa mais necessidade de mobilização. Este ciclo devora a economia por dentro, e suas ondas se espalham muito além de uma única fábrica por toda a economia da Rússia. A razão é que quando o mercado de trabalho começa a colapsar, o efeito não fica em um único setor. Ele se espalha em cadeia por toda a economia. O primeiro elo é a inflação e o orçamento. Quando os salários e os custos aumentam enquanto a produção cai, os preços se reacendem. O Banco Central tem que manter as taxas de juros altas também, o que sufoca o investimento e o crédito. Ao mesmo tempo, a pressão orçamentária cresce. A mobilização significa uma despesa extra massiva por si só. Pagamento, equipamento, compensação para as famílias. Mas, à medida que a produção diminui, a base tributária também colapsa. Então, o Estado perde sua receita exatamente quando mais precisa de dinheiro. De fato, já está sendo forçado a cortar gastos civis para aliviar o orçamento de guerra, o que aumenta ainda mais o descontentamento. O segundo elo é a desigualdade social e regional. Enquanto evitar o recrutamento é mais fácil em regiões ricas, a mobilização atinge principalmente as regiões pobres. E quando esses bônus são cortados, o fluxo de caixa nessas regiões pobres também para. À medida que os governos locais enfrentam déficits orçamentários, a tensão social aumenta. O descontentamento entre os trabalhadores pode surgir como ameaças de greve ou resistência silenciosa. O terceiro elo, talvez o mais duradouro, é a demografia. A população masculina jovem em idade ativa da Rússia já vem diminuindo há anos devido a uma crise demográfica. O grupo etário mais produtivo do país está pagando hoje pelo colapso de nascimentos dos anos 1990. De fato, em um único ano, o número de trabalhadores na faixa etária de 25 a 29 anos caiu em mais de 700 mil. As perdas de guerra e a imigração aceleraram esse derretimento e a escala desse derretimento é assustadora. Por algumas projeções demográficas, a população economicamente ativa da Rússia pode diminuir em milhões na próxima década, até meados do século, em quase um quarto. Portanto, isso não é um tremor temporário de guerra, é um colapso estrutural que se espalha por décadas. Uma nova mobilização consumiria até mesmo esse grupo etário mais valioso restante, acelerando ainda mais esse colapso. Além disso, a Rússia, com sua resposta a esse derretimento, está levando seu próprio futuro a um beco sem saída também. A razão é que o país está preparando sua população jovem não para a produção, mas para a guerra. A partir dos 16 anos, dezenas de milhares de jovens são direcionados para escolas militares onde recebem treinamento em armas e drones. Quando um país começa a criar seus futuros engenheiros e técnicos como soldados, o futuro econômico desse país também está silenciosamente derretendo. E o que torna esse quadro ainda mais sombrio é que as reservas há muito foram esgotadas. A Rússia tentou fechar sua lacuna de mão de obra com 3 fontes até agora: trabalhadores migrantes, prisioneiros e pensionistas. Mas hoje, todos os 3 estão esgotados. O número de migrantes está caindo. A reserva de prisioneiros derreteu. Os pensionistas são limitados. Tanto que, de acordo com projeções oficiais, fechar essa lacuna nos próximos anos exigirá aproximadamente 2 milhões de novos trabalhadores a cada ano. Ainda assim, a mobilização, longe de atender a essa necessidade, a aumenta. Automação e digitalização poderiam ser uma esperança, mas são soluções de longo prazo que exigem grandes investimentos. No curto prazo, no choque repentino que a mobilização criaria, elas não têm utilidade alguma.
Então, quando todos esses elos se juntam, um verdadeiro beco sem saída surge para Putin. A razão é que o verdadeiro equilíbrio que sustenta esta guerra para Putin em casa se rompe precisamente neste ponto. Lembre-se, o Kremlin construiu o apoio social à guerra com base no benefício material do russo médio, naquela transferência de dinheiro dos oligarcas para os trabalhadores. No momento em que a mobilização corre o risco de cortar essa transferência, o mais forte laço social nas mãos de Putin começa a se dissolver também. E é por isso que a mobilização pode ser um duplo desastre para ele. De um lado, um povo resistindo a ser enviado para a frente de batalha. Do outro, uma classe trabalhadora que se vê de repente mais pobre. E de acordo com uma análise que acompanha o assunto de perto, o modelo baseado em dinheiro de Putin já começou a rachar. A razão é que a Rússia esgotou grande parte de sua reserva fiscal de tempos de guerra. O Fundo Nacional de Riqueza do país, que era cerca de 1/15 da economia no início da guerra, agora caiu para menos de 1/3 disso. O Estado está pressionando os bancos a financiarem empresas de defesa, carregando um enorme risco sobre eles. Mesmo a grande compensação paga às famílias dos soldados mortos começou a pesar no orçamento, e a conclusão a que esta análise chega é impressionante. Se isso for verdade, Putin agora enfrenta um problema que o dinheiro sozinho não pode resolver: mão de obra. Ele pode imprimir dinheiro, aumentar bônus, mas o recurso para comprar pessoas para enviar para a frente está se esgotando. E é por isso que, mais cedo ou mais tarde, ele pode não ter escolha a não ser uma grande mobilização. E é exatamente nesse ponto que o verdadeiro perigo político começa. A razão é que o acordo não escrito de Putin com o povo era simples: aceitem menos liberdades e, em troca, eu lhes darei estabilidade e uma vida confortável. Um recrutamento em massa quebra essa equação da noite para o dia. A guerra deixa de ser algo que acontece em algum lugar distante e passa a bater diretamente nas portas das pessoas. Mas, de acordo com a mesma análise, o verdadeiro perigo vem menos de uma revolução popular nas ruas do que de dentro do próprio sistema. Aqui está como, se a mobilização continuar aumentando as perdas, se a economia for esmagada sob pressão e a Rússia ainda não conseguir garantir uma vitória decisiva, os centros de poder em torno de Putin podem, em algum momento, decidir que continuar a guerra se tornou mais perigoso do que substituir o líder. Em outras palavras, a mobilização poderia se transformar em uma faísca que balança até a própria cadeira de Putin. Então, o que Putin faz quando encurralado assim? Cada opção em suas mãos é uma armadilha separada. Se ele nunca declarar mobilização, a lacuna de mão de obra na frente continua crescendo e o exército continua se desfazendo. De fato, o ritmo atual de recrutamento não é suficiente nem para cobrir as perdas. Se ele declarar, arrisca uma explosão social e quebra a espinha dorsal da sua própria economia de guerra. Ambos os caminhos o empurram para um precipício. A única diferença é qual empurra mais rápido, e o sinal mais claro desse beco sem saída é a alegação de que o Kremlin já está se preparando para suprimir uma possível reação. Tanto é que, segundo algumas fontes, logo após a mobilização ser declarada, o acesso à internet poderia ser restringido em todo o país por dias para impedir que as pessoas se organizem. Um regime planejando cortar digitalmente seus próprios cidadãos no exato momento em que os leva para a linha de frente é a confissão mais clara de quão explosiva é essa decisão. Além disso, essa supressão é um custo em si. Reunir homens nas ruas e esmagar protestos significa retirar parte das forças de segurança da linha de frente para manter o controle em casa. Mas a questão verdadeiramente crítica é esta: se a produção doméstica colapsar, qual é o seu reflexo na guerra na linha de frente? A resposta é amarga. Um exército é tão forte quanto as fábricas que o sustentam. Se a capacidade de produção da Rússia diminuir por causa da escassez de mão de obra, e está diminuindo, os soldados enviados para a linha de frente terão que lutar com menos projéteis, menos armaduras, menos drones. E soldados mobilizados às pressas e enviados para a linha de frente com apenas 2 semanas de treinamento, combinados com equipamentos precários, sofrem perdas muito maiores contra o fogo da Ucrânia. Aumentar um exército em números não é suficiente para torná-lo forte. Esses soldados precisam ser equipados, treinados e alimentados. E são precisamente essas 3 coisas que se tornam cada vez mais impossíveis sob uma força de trabalho e produção em colapso. A dimensão a longo prazo é ainda mais sombria. A razão é que a guerra está queimando o capital humano do futuro da Rússia. Cada jovem enviado para a frente ou que deixa o país é apagado não apenas do exército de hoje, mas da economia de amanhã. Um desenvolvedor de software que deixa o país pode voltar um dia, mas o jovem que retorna da frente em um caixão de zinco nunca retorna novamente.
É por isso que a mobilização, embora possa parecer uma demonstração de força para Putin, é na verdade uma confissão de desespero. O Kremlin recorre à força porque não consegue encontrar soldados pelo preço de mercado, mas essa força corrói a própria base econômica da guerra que tenta vencer. Uma economia de guerra é frequentemente mais frágil exatamente quando parece mais forte. A máquina de guerra da Rússia tem-se mantido por 4 anos em um equilíbrio delicado apoiado na classe trabalhadora. Pessoas para a frente, trabalhadores para a fábrica, dinheiro para o lar. Mas esses 3 fluxos são alimentados pela mesma fonte, e essa fonte está prestes a secar. Uma mobilização de 500 mil, enquanto tenta preencher a lacuna na frente, irá abalar o mundo dos 75 milhões de trabalhadores deixados para trás. Isso irá sacudir os salários, reduzir a produção e romper o contrato social silencioso do regime. E talvez a ironia mais amarga seja esta. Putin, com a cura que busca para vencer a guerra, começará a corroer a própria base econômica que tornou essa guerra possível. A catástrofe não está nos números 1 a 1, mas no colapso em cadeia que esses números desencadeiam, e a história pode um dia registrar essa mobilização como o momento em que um império começou a sacrificar seu próprio futuro em prol do presente. Então, você acha que Putin realmente declarará essa mobilização, ou ele continuará adiando até o último momento, com medo do seu custo econômico? E se ele declarar, qual será a reação da classe trabalhadora russa? Compartilhe suas opiniões conosco nos comentários. Para se manter atualizado sobre as análises exclusivas de guerra e geopolítica da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.